Opa pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você, consultor ambiental, a se tornar um profissional completo utilizando o geoprocessamento como ferramenta. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com diversos formatos de arquivos. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua vida. Em muitos trabalhos vocês vão receber insumos em diversos formatos. Em arquivo CAD você vai receber em planilha, você vai receber em arquivo Shape. E é importante que você saiba manipular diversos formatos e conduzir eles e transformar eles para aquilo que você precisa, para a demanda que você precisa e quer gerar. Aquela informação que você quer gerar. Então é importante que você saiba manipular alguns formatos e utilizar isso a seu favor. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, tá bom? Vem comigo que a gente vai aprender um pouco sobre como a gente manipular alguns tipos de formatos de arquivos dentro do nosso ArcGIS. Vamos começar aqui falando um pouquinho do arquivo no formato de planilha, lista de coordenadas, TXT, tudo dessa natureza. Eu tenho esse arquivo aqui, ops, cliquei no arquivo errado, é nesse arquivo aqui que é uma lista de coordenadas, onde eu tenho a delimitação de uma propriedade rural. Eu tenho ele aqui em formato TXT, ele poderia estar em formato Excel de planilha, alguma coisa desse tipo, mas o resultado vai ser o mesmo. Eu preciso gerar, transformar isso daqui em um shape de pontos, ou um arquivo vetorial de pontos, para que eu possa fazer a delimitação da minha propriedade. Então, pense comigo que você recebeu como um insumo para a delimitação de alguma área de estudo, alguma área que é pertinente ao trabalho que vocês estão fazendo. E esse arquivo veio nesse formato, em formato de planilha, uma lista de coordenadas fria que você precisa depois utilizar isso dentro do ArcGIS, dentro de algum outro software que você precise para visualizar suas informações. Então, primeira coisa que eu vou fazer é converter essa tabela em um shape de pontos. Eu vou fazer isso aonde? Dentro do ArcCatalog. Estou com ele aberto aqui, inclusive já estou até na pasta, no diretório que encontra esse arquivo. Está aqui, esse arquivo com o nome de área, no formato TXT. O que eu preciso fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou mandar aqui, ó, Create Feature Class. Eu acho que eu até demonstrei isso em outros vídeos anteriores aí no canal, mas hoje eu quero adentrar um pouco mais profundo dentro desses formatos de arquivos e a gente vai começar com esse de planilha e a partir dele, derivando dele, nós vamos trabalhar os outros formatos. Então vamos lá. Aqui vocês perceberam que eu tenho uma lista de coordenadas UTM, certo? Coordenada E, coordenada N. A gente consegue analisar a estrutura dessas coordenadas. Ela tem uma estrutura de coordenada UTM. Então, quando eu vou gerar essa tabela, a referência que traz aqui é de XY. Mas aí eu vou trazer já a regrinha base para vocês, pessoal. Na nossa coordenada UTM, a coordenada E vai ser sempre atribuída ao eixo X, certo? E a coordenada N vai ser atribuída ao eixo Y do nosso plano. Então, toda vez que fizer referência a X, Y, você vai saber que a coordenada E você vai posicionar, não só aqui no ArcGIS, em algum outro software que talvez trabalhe dessa maneira na hora de gerar, de converter um par de coordenadas em um ponto. Alguns vão ter latitude e longitude, mas quando ocorrer X e Y dentro do software, você vai colocar a coordenada E no X e a coordenada N no Y. Beleza, pessoal? Então, feito, nós vamos definir o nosso sistema de coordenadas. Eu já sei que essa região de estudo é no estado de Goiás, no município de Jussara. Então, eu sei que no estado de Goiás, praticamente todo o estado está no fuso 22. Mas lembra, se você não souber, abra o Google Earth, verifique lá o município do seu estudo, para você poder confirmar em qual zona ou fuso, né, conforme você gostar de falar. Tem um programa que chama zona, outro fuso, para você delimitar aí e definir o seu sistema de coordenadas. Correto. Então,
Fuso 22, tá ok. Eu vou dar um diretório. Já tem um criado, inclusive, foi um teste anterior que eu fiz. Eu vou chamar aqui de área 2. E vou dar um ok. E vou gerar. Pronto, já gerei, o shape já foi gerado. Eu posso confirmar aqui dentro, gerou um shape área 2. E agora eu vou adicionar ele dentro lá do ArcGIS. Agora eu vou gerar ele aqui dentro do ArcGIS, pessoal. Vou adicionar ele aqui. Basta eu arrastar. Arrastei e apareceu aqui, ó. Agora eu tenho um arquivo que antes estava em planilha, agora eu tenho ele manipulável dentro do ArcGIS. Eu poderia adicionar esse arquivo aqui de planilha dentro do ArcGIS, mas não teria não teria o mesmo resultado. Eu não conseguiria obter o mesmo resultado com esse dado cru de planilha aqui dentro. Então, eu preciso trabalhar ele dentro como se fosse um arquivo vetorial, um arquivo de shape. Então, agora eu tenho esse dado. Se eu abrir minha tabela, eu tenho aqui a informação que veio da planilha, os pontos sequenciais e a coordenada desses pontos que veio lá da tabela. Então, agora eu consigo delimitar a minha área. Então, agora eu vou delimitar a minha área, eu vou criar um shape novo dentro aqui dessa mesma pasta. Vou chamar aqui de limite da propriedade. Eu clico com o botão direito aqui dentro da pasta, vou encher em New, depois Shapefile, e vou criar um shape do tipo polígono para poder desenhar minha propriedade. Eu poderia já converter direto, mas eu vou mostrar para vocês através do editor, que é uma maneira também que eu acho bastante prática, eu uso bastante para poder gerar os meus polígonos. Então, eu vou aqui definir o meu sistema de coordenadas, também conforme a minha região. Eu sei que é fuso 22. Vou dar um OK. Adicionando aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou representar o número de cada ponto desse para poder eu saber qual que é a sequência que eu vou fazer, que eu vou desenhar para também que a geometria dessa área minha esteja coerente com a realidade. Porque se eu não souber a sequência dos pontos, eu poderia ligá-los de forma aleatória ou sem manter a sequência correta dos pontos. Então, para isso eu vou clicar com o botão direito dentro do meu shape de pontos, vou em propriedades. Aqui em labels, eu vou aqui marcar essa opção, Label Features in this layer. Aqui eu vou escolher qual coluna que eu quero representar. É a coluna de ponto, onde está a descrição do meu ponto. Aí eu poderia alterar aqui a simbologia, a fonte, mas nesse caso não tem tanta necessidade. Eu posso deixar do jeito que está, é só mesmo para ligar os pontos e gerar o meu polígono e está tudo certo. Vou dar um OK. Agora está representado, eu posso ligar a partir da sequência correta. Então eu vou aqui ligar o meu editor. Aqui o limite da propriedade. E vamos lá desenhar bem rapidamente. Pronto, pessoal, já terminei de desenhar o meu polígono. Vou finalizar a minha edição. E agora eu vou visualizar só para ver se está batendo junto à imagem de satélite. Eu vou abrir meu Basemap, aqui do próprio ArcGIS. Eu tenho aqui um plugin com as imagens do Bing, mas eu vou utilizar o Basemap para mostrar para vocês como são as imagens disponibilizadas de forma nativa dentro do ArcGIS. Ele dá uma travadinha mesmo, isso é normal, até que a imagem seja carregada. Se não carregar, você dá uma mexidinha na tela que ele vai aparecer. Eu vou mudar a simbologia aqui, vou colocar um amarelo para dar um destaque. Está aqui a minha área, a minha propriedade. Então, pessoal, a gente já fez a primeira conversão, a primeira
a primeira manipulação foi o arquivo tabular, de planilha, de lista de coordenadas. Então, agora, o que eu preciso fazer? Vamos partir do princípio que eu preciso desse arquivo aqui em um outro formato vetorial, que é o KML. Para quê? Para que eu consiga abrir ele no Google Earth, ou porque o meu cliente me exige esse formato de entrega de produto. Porque ele é um arquivo mais simples, você pode abrir no Google Earth, qualquer pessoa tem acesso ao Google Earth, consegue abrir, é um programa leve. Então, não tem necessariamente que ter um conhecimento profundo de geoprocessamento para utilizar. Então, muitos clientes, muitas pessoas, muitos projetos exigem uma entrega de um produto em formato KML por ter toda essa questão facilitadora desse formato. Então, agora vocês podem me falar, Gustavo, mas o Google Earth Pro ele aceita Shape. Aceita sim, pessoal, mas eventualmente ele pode não reconhecer, pode dar algum problema e você tem que abrir pelo Google Earth, né? O KML, você basta dar um duplo clique nele, ele já direciona direto para o programa, então ele tem esse facilitador. Então eu quero agora, meu cliente precisa dessa propriedade aqui, no formato KML, para ele abrir no Google Earth dele e poder fazer as análises que ele precisa, ou conforme a sua necessidade lá. Vou abrir meu ArcToolbox e eu vou abrir essa caixinha aqui, ó, de Conversion Tools. Aqui, pessoal, eu tenho todas as ferramentas de conversão de arquivos que o ArcGIS reconhece, ó, desde arquivos GPS, KML, que é o que nós vamos fazer agora há pouco, arquivos raster, arquivos WFS, que são links de web service, arquivos CAD, arquivos aqui SDBase, é uma estrutura de planilha também, de GeoDatabase. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu consigo converter a partir de um KML ou para um KML. Então, essa é a diferença dessas ferramentas, tanto elas como aqui o arquivo raster, o arquivo shapefile, eu consigo converter para ele ou através dele. Então, se eu quiser converter de um arquivo vetorial em formato shape para um KML, eu vou utilizar essa ferramenta aqui. Essa que eu uso, pessoal, ToolKML. Aqui ele me mostra onde eu posso transformar um layer, que é algum desses arquivos vetoriais que eu tenho aqui no ArcGIS para KML. Se eu quisesse transformar um KML para Shape, eu teria que usar o From KML, que está aqui, ó, KML to Layer, que é o processo inverso. Eu tenho um arquivo KML, eu tenho um arquivo KML e preciso dele em Shapefile. Eu faço através dessa ferramenta. Eu vou mostrá-la para vocês também. Então, como eu quero transformar esse arquivo Shape em KML, eu vou usar essa daqui. Clico 2 vezes nela. É uma ferramenta muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Basta só vocês saber como localizar ela e o que ela pode fazer para você. E o restante é só preencher com as informações básicas. Então, eu quero aqui o limite da propriedade. Aqui eu vou dar um diretório. Eu vou salvar aqui do lado de fora, para que não fique dentro da pasta de Shape, porque o Shape tem diversos formatos de arquivo, né? Eu vou colocar aqui o limite da propriedade. Vou dar um nome. Aqui está em KMZ, Gustavo, não é KML. Sim, é a estrutura muito parecida uma com a outra. Elas são correlatas, né? Então, não se preocupe quanto a isso. Vai funcionar do mesmo jeito. Aqui na escala, pode manter não precisa preencher mais nada, nem o restante dessas informações. Basta você dar um OK. Pronto. Como eu falei, acho que eu já comentei isso em alguns vídeos, pessoal, no ArcGIS ele está configurado para quando a operação funcionar, ele fechar a caixa de processamento. Então, se ela fechou sem devolver nenhuma informação, quer dizer que foi convertido com sucesso. Agora a gente vai testar, ver se funcionou essa conversão. Vou abrir aqui, ó, apareceu aqui o meu KMZ. Vou dar um duplo clique nele e vamos ver se vai funcionar essa conversão.
Pronto, veio aqui. Aqui, pessoal, eu tenho um pequeno detalhe para mostrar para vocês, que é importante na conversão de KML. Quando você converte um KML, ele vai exatamente como está a simbologia atual dele aqui dentro do ArcGIS. Vocês perceberam que ele está com contorno amarelinho, sem preenchimento? Como ele está aqui no Google Earth? Ele veio da mesma maneira, com contorno amarelo, sem preenchimento. Então, isso é importante para facilitar para quem você estiver enviando. Às vezes, você prepara toda uma simbologia aqui no ArcGIS que seja mais adequada e faça a conversão depois para que ele vá dessa forma para o arquivo KML. Outra informação importante, que quando você faz a conversão dessa maneira, ele habilita aqui todas as informações que tem dentro da tabela de atributos. Para você, se eu clicar aqui, eu consigo ver. Então, vocês percebem, pessoal, que aqui ele trouxe a informação da tabela. Então, isso é muito, muito útil para quem está visualizando. Às vezes, ele precisa dessa informação que está anexa. Nesse caso, está zerado porque não tem informação nenhuma mesmo na tabela desse shape. Se você abrir aqui, ó, eu abri ela aqui, ele está zerado, não tem informação nenhuma, mas qualquer informação que eu colocasse aqui, eu poderia ter acesso aqui no Google Earth, só clicando aqui em cima e visualizando essa informação. E só para complementar, pessoal, é importante que vocês também saibam que essa informação só aparece dessa maneira aqui, me dando essa opção, porque já está marcado dentro aqui do shape, das propriedades do shape, uma opção para poder aparecer essa tabela. Se eu vim aqui em HTML Pop-up, eu preciso marcar essa opção aqui. Ó. Se ela estiver desmarcada, quando eu fizer essa conversão, eu não consigo fazer essa visualização dessa maneira. Então, eu preciso habilitar ela para que seja possível visualizar a informação da tabela de atributos. Aqui, nesse caso, já estava marcado de forma nativa, eu não precisei marcar. Mas é importante que, se porventura vocês converterem e não aparecer, é porque não tem essa opção marcada. Então, finalizamos aqui nosso segundo item, onde a gente conseguiu fazer a conversão de um arquivo shape para um arquivo KML. Eu consigo agora manipulá-lo dentro aqui do Google Earth ou outro software, conforme eu necessitar. Agora nós vamos fazer o processo inverso, pessoal. Eu quero converter esse arquivo KML para shape. É basicamente do mesmo jeito. Se eu clicar aqui, eu venho em KML to Layer. Eu posso buscar no diretório, mas eu vou fazer de uma maneira mais prática. Se eu arrastar o KML e soltar aqui dentro, aqui na parte do input KML, ele já vai reconhecer. Eu vou nem vou dar um diretório para ele, eu vou deixar aqui no arquivo default do ArcGIS, só para a gente poder fazer o teste mesmo da ferramenta. Pronto. Ele apareceu aqui como um layer, ele ainda não é um shape. Você vai precisar ainda, pessoal, fazer isso daqui. Ó. Deixa eu só desligar isso daqui. Ele está com essa simbologia, vamos dizer assim, engraçada. Ele está com a transparência, mas está tudo bem. O que você precisa fazer, pessoal? Você precisa agora converter esse arquivo em um shapefile. Eu fui lá em Data, Export Data. Selecionei aqui o meu diretório. E vou dar um OK. E agora eu vou adicionar. Eu cliquei aqui em cima dessa aba Polígonos, Data, Export Data e exportei. Bem simples, viu, pessoal? Agora eu excluo aqui. Eu tenho o meu arquivo que estava em KML, eu tenho ele agora em Shapefile e eu posso manipular ele. Ele vem até com umas informações aqui que traz de dentro do KML. Ó. Não tem tanta utilidade muitas vezes, mas está aqui mais uma informação que eu consigo trabalhar. E por último, agora, para finalizar, pessoal, um formato bastante comum que vocês vão identificar e que vocês vão trabalhar é o formato CAD, que é, às vezes, um arquivo. Quem trabalha com prefeitura, com projetos de prefeitura, vai encontrar muito arquivo CAD, porque é um formato muito utilizado aí no segmento da engenharia civil, arquitetura, e era muito utilizado antigamente também para a elaboração de qualquer tipo de mapa. Eu mesmo trabalhei muito tempo fazendo mapas
no AutoCAD. Fazia tudo lá. E a gente vai encontrar muitos dados dessa maneira, principalmente, como eu falei, em prefeituras menores, principalmente, que ainda não tem essa estrutura de sigla, uma equipe que saiba utilizar o sistema de informação geográfica, que é um pouquinho mais moderno e mais atual. Então, se você receber esse arquivo, é possível você trabalhar. Agora eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com o KML aqui, aproveitando esse mesmo exemplo desse arquivo, onde eu preciso utilizá-lo em um formato CAD, para poder também, como eu falei, dependendo do projeto, dependendo da demanda, eu precise desse arquivo em formato CAD. Eu quero trabalhar com ele lá primeiro, fazer algum tipo de operação para poder me facilitar o meu projeto. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, tenho duas maneiras, Data Export to CAD, é uma maneira prática, mais rápida, ou eu posso também vir aqui, ó, Export to CAD, é a mesma ferramenta, só que está em posições diferentes. Se eu vir aqui, Export to CAD, eu vou escolher o que eu quero exportar, vou exportar aqui o meu limite. Ele vai te perguntar qual formato você quer, você tem diversos formatos, sendo o mais atual 2010. Você pode deixar tudo marcado default mesmo, não tem problema. Não precisa marcar nada. E dá um diretório aqui. Eu vou também deixar do lado de fora. Limite, propriedade. E vou dar um OK. Vou converter isso aqui em um arquivo CAD. Nós vamos abrir ele aqui. Ó, o arquivo CAD, dentro do ArcGIS, ele reconhece o arquivo. Dependendo da sua versão do ArcGIS, ele não vai reconhecer um arquivo CAD que seja muito recente. Então, para segurança, se você tiver um arquivo CAD, mesmo que você tenha o AutoCAD numa versão mais atualizada, sempre utilize, por garantia, a versão 2010. Por exemplo, o meu ArcGIS aqui, que é a 10.2.1, não é um ArcGIS mais atual, não é mais atualizado, ele reconhece bem a parte do 2010 para trás, por exemplo. Então, eu sempre salvo num formato, quando eu tenho um arquivo CAD, eu salvo no formato 2010, 2007, que eu tenho certeza que eu vou conseguir abrir ele aqui. Quando você abre aqui, ele vai aparecer dessa maneira aqui. Ó. Eu vou agora fazer o processo inverso e mostrar para vocês. Eu vou abrir esse arquivo lá no AutoCAD, para a gente testar junto. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui em DWG, eu vou abrir ele aqui bem rapidamente. Para a gente poder ver se funcionou a conversão e tudo mais. Então, pessoal, isso parece bobo, parece simples, mas isso aqui é fundamental em muitas situações. Às vezes você recebe um arquivo, não sabe como trabalhar, ou precisa desse arquivo para ser manipulado em um outro programa, e você às vezes não sabe o que fazer. Dentro do ArcGIS você consegue resolver todos esses problemas. Tem outros métodos, outros softwares que fazem esse tipo de conversão dessa natureza, que também faz os mesmos processos. Mas eu estou aqui querendo dar um foco no mesmo programa, que a gente consegue resolver isso tudo dentro do ArcGIS sem precisar sair dele. A gente consegue manipular, transformar, converter os formatos de arquivos para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível. Então, pessoal, abri aqui, terminou. Às vezes trava um pouquinho para abrir esses arquivos CAD. Tá aqui o meu limite. Eu consigo aqui só para conferir uma informação. Ele está aqui, ó, já referenciado, vocês percebem, ó. A coordenada está batendo com a coordenada lá da planilha que foi gerado lá no início. Então ele está certinho. Se eu precisar trabalhar com ele aqui dentro, fazer algum tipo de cálculo, o AutoCAD é muito bom para fazer desenho, tem algumas ferramentas muito boas para desenho. Então muita gente gosta de trabalhar aqui no AutoCAD primeiro, depois levar isso para o ArcGIS. Então é muito importante você saber utilizar essa conversão. Então eu vou fazer vou fazer algumas linhas aqui, bem aleatórias mesmo, para mostrar uma coisa para vocês. Quando eu vou converter agora esse arquivo
CAD de volta para Shapefile, para mostrar o processo inverso para vocês e como que o ArcGIS recebe essa informação. Eu vou salvar e vocês vão entender por que eu criei essas linhas. Vou salvar e vou fechar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ArcGIS. Para eu fazer o processo inverso, ele é mais simples ainda. O ArcGIS ele já reconhece nativo, de forma nativa, com os arquivos no formato CAD. Se eu atualizar aqui o meu ArcCatalog, apareceu aqui, ó, o DWG, tá vendo? Limite da propriedade. Eu poderia adicionar somente um elemento específico dentro desse arquivo, porque o arquivo CAD ele pode ter vários tipos de estruturas dentro. Ele tem arquivos de texto, arquivos de polígonos múltiplos, ponto, só os polígonos e as polylines ou as linhas. Poderia adicionar um independente, mas eu vou adicionar ele inteiro para mostrar para vocês como fica. Se eu adicionar aqui, ó, ele vem, ele me apresenta essa mensagem de erro. Não é uma mensagem necessariamente de erro, é só um informativo dizendo que esse arquivo não tem sistema de referência definido. Então, eventualmente ele possa estar errado aí de alguma maneira. Ó, o que aconteceu aqui agora? Aconteceu o que eu falei. O formato do arquivo muitas vezes o ArcGIS não reconhece pelo formato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar novamente esse arquivo CAD, só que agora eu vou salvar em outro formato. Ah, como você sabe que ele não reconheceu, Gustavo? Vocês viram que quando eu adicionei, eu vou até fazer novamente. Não é por conta dessa mensagem de erro, viu, pessoal? É por conta do formato mesmo. Como eu sei que é nessa posição, era para ele aparecer aqui na tela. Mas se eu der um zoom, ele vai lá para o oceano. Vai para o meio do nada. Olha aqui, ó. Um lugar totalmente aleatório. Eu vou voltar aqui para onde é a minha região. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo. Ele com certeza deve ter salvado em um outro formato. Ó, ele está aqui no 2013. O 2013 eu sei que não reconhece, então eu vou salvar no 2010. Vou mudar o nome aqui. Vou colocar um certo na frente e vou salvar. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Aqui no meu ArcCatalog, se eu der um F5, eu atualizo, ou eu clico aqui com o botão direito, vou em Refresh, atualizo. E vou adicionar agora essa informação, arrastar aqui dentro do... Olha, o que aconteceu? Já apareceu de cara aqui na tela, pessoal. Então quer dizer que o arquivo está no formato que o ArcGIS reconhece. Então agora eu posso ver a estrutura como está aqui, ó. Eu poderia desligar os arquivos de texto. Se tivesse algum arquivo de ponto, eu não criei ponto, poderia ter criado. As polylines, ó, se eu desligar, ele some, quer dizer que ele está independente. Na hora de você converter isso para shape, eu poderia trabalhar com ele assim, se for só uma visualização, eu poderia trabalhar só dessa maneira. Bastava alterar a simbologia, que eu altero como se fosse um arquivo shape. Nesse caso é esse de baixo. Poderia vir aqui, ó, alterar a simbologia e fazer como for interessante para mim. Mas muitas vezes, olha o que aconteceu. Ele reconhece todas as linhas. Se for um polígono fechado, ele também reconhece como linha. Então, se eu desligar aqui, ó, e vir aqui na parte tanto dos multipaths como dos polígonos, eu tenho o desenho aqui. Deixa eu só desligar aqui. Então, eu vou converter somente aquilo que me interessa. Eu não vou converter o arquivo inteiro. O que eu faço? Eu venho aqui, eu sei que eu preciso dele no polígono. Eu tenho as linhas também que eu quero converter. Basta eu clicar com o botão direito, Data, Export Data, e vou aqui salvar, por exemplo, linhas CAD. Salvei. Detalhe, pessoal, ele veio todas as linhas. Tem algumas linhas aqui que são, ó, eu só tinha 3 linhas dentro. E ele entendeu que o contorno da área do meu limite também poderia ser um arquivo de linha.
mas nesse caso eu não quero. Eu poderia excluir ele, como eu poderia ter feito essa exportação selecionando só o que eu quero. Por exemplo, eu seleciono aqui as 3 linhas. Só desfazer essa seleção, eu seleciono as 3 linhas no arquivo CAD e mando exportar ela. Ele vai aparecer só as linhas que eu selecionei. Então, assim, pessoal, eu consigo exportar somente o que me interessa, porque arquivo CAD algumas vezes vem muito lixo, vem muito arquivo solto, vem muita coisa que não interessa. Então, aqui você consegue destrinchar o que você quer. E se tiver muita coisa, muito lixo no meio daquilo que você quer, basta você selecionar na tela aquilo que você quer exportar, clicar com o botão direito aqui. No caso, eu vou vir aqui nos polígonos, né? Aqui, data, export data, polígonos, CAD. Pronto, eu tenho aqui os meus polígonos, formato CAD. Ele traz aqui informações de layer, da onde ele estava salvo lá, que talvez possa ser útil, formato, algumas informações que possam ter alguma relevância aí para o seu estudo. Então, pessoal, eu acho que a gente chegou ao fim. A intenção desse vídeo era mostrar para vocês que é possível a gente trabalhar com diversos formatos. Eu poderia adentrar em mais formatos, eu poderia aqui aprofundar na parte dos arquivos raster, o que eu posso converter dentro dos próprios shapes, mas eu acho que isso aí a gente pode trabalhar em um outro vídeo, em um outro momento. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu aprofunde mais, que eu mostre mais tipos de conversão de arquivo, outras estruturas que é possível trabalhar, GeoDatabase, aquilo que é mais usual para o seu projeto, que a gente pode abordar aí em um próximo vídeo, tá bom? Então, acho que é isso. Obrigado mais uma vez. Se inscrevam nas minhas redes sociais, pessoal. Me sigam lá, tudo sobre Geo no Instagram. Tudo sobre Geo a minha página no Facebook. Se inscreva aqui nesse canal, curte, compartilha com todo mundo que você conhece. E não deixa de colocar suas dúvidas nos comentários. Comenta o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Porque isso é muito importante para poder melhorar o conteúdo para vocês e levar aquilo que de fato vai resolver o problema de vocês. E por último também, pessoal, o meu canal no Telegram. Eu estou postando lá conteúdos diversos. É um momento mais íntimo, onde eu mando um áudio ali sem roteiro, só mesmo com alguma sacada, alguma ideia que me surge aqui durante o dia, que talvez possa facilitar o seu trabalho. Então, entre no meu canal no Telegram. Vai ser muito importante para nós ter vocês lá. Tá bom? Então, acho que é isso. Um abraço e até a próxima.